Olá, e aí meus amigos, tudo bem? O Sessão às 6 está de volta, sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro. Pra quem não sabe, ficamos umas 3 semanas aí de férias sem podcasts, mas estamos em julho e temos um monte de novidades esse mês pra ficar de olho. Temos Superman quase chegando, Quarteto Fantástico, a temporada final de Sandman. Não prometo conseguir cobrir tudo, mas os principais com certeza vamos estar conversando muito em breve. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a última temporada de uma das séries mais populares da Netflix. Tô falando de Squid Game, ou Round 6, ou Round 6, como acharem melhor, tá bom? Pra quem não sabe, já conversamos sobre as temporadas passadas em anos anteriores. Quem quiser conferir alguma, os links dos podcasts vão estar na descrição, beleza? Avisando que teremos altos spoilers no episódio de hoje, então quem ainda não assistiu, recomendo dar uma conferida na série primeiro e depois vir aqui fofocar sobre esse caos que foi essa última temporada. Estão avisados? Bora começar então, como sempre, com a sinopse. Bora lá! Retomando o desenrolar dos acontecimentos, a temporada final encontra Gi-han, o jogador 456, em seu pior momento até então. Mas Round 6 não para por nada, onde um grupo segura uma chave e o outro uma faca. Bom, é criado por um cara chamado Hwang Dong-hyuk, e claro, né, todas as temporadas já estão disponíveis aí no catálogo da Netflix. Beleza, é o seguinte, falando bem resumidamente, minha experiência assistindo essa série até agora foi bem positiva. Na minha opinião, as 2 primeiras temporadas foram simplesmente sensacionais, extremamente bem escritas, você sente os riscos e o que tá em jogo em todos os episódios. Mesmo assim, os personagens têm histórias, desejos e personalidades que você acaba se importando e torcendo por eles. E ao mesmo tempo que você se entretém, é uma história que explora o mundo sombrio do capitalismo. O quão desesperadas as pessoas pobres e endividadas estão para arriscarem tudo por dinheiro, por uma vida menos miserável, né? E eu sei que vocês já sabem de tudo isso, mas vale destacar aqui que a série é um sucesso merecido, é um assunto muito atual e que infelizmente não está muito longe da nossa realidade. Para mim, as 2 temporadas no geral foram igualmente maravilhosas e icônicas, com exceção de um detalhe. A segunda temporada termina do nada, com a história completamente em aberto. E eu lembro de ter conversado com vocês sobre como essa escolha, na verdade, foi um tiro no pé absurdo. Porque uma coisa é você deixar um gancho massa no final de uma história que se encerra. Outra coisa super diferente é você construir uma história que deixa as pessoas animadas, mas acaba não fazendo sentido algum e ainda te deixa com a sensação de que está incompleta. A gente vai falar mais sobre isso, né, as consequências que isso trouxe para essa temporada, mas vamos começar com o positivo, né? A melhor coisa que tenho para dizer dessa temporada final é que tudo que te chamou a atenção antes, que a gente já conversou até agora, tá aqui de volta. Rodadas de jogos mortais, personagens bem escritos, alguns com perspectivas bem diferentes, né? Às vezes os jogadores, às vezes os funcionários, outras vezes estamos com a polícia. Então você sente que tudo isso faz parte de uma história enorme, de uma mitologia que foi sendo construída aos poucos. E principalmente os comentários do capitalismo, né, que eu comentei agora. Eu nem tô falando aqui dos jogos em si, porque dessa vez, nessa temporada, a gente percebe que os finalistas aqui eram assim, a escória da humanidade, né? Em cada conversa e comentário bizarro que a gente tinha que escutar, eu só pensava, meu Deus, a humanidade tá perdida mesmo. Era papo sobre matar recém-nascido por dinheiro, empurrar gente de penhasco. Quando os finalistas foram revelados, foi bem difícil de assistir porque era só a podridão ali. Lucas, mas eu achei eles muito forçados, tudo muito caricato. Pois eu acredito assim, cegamente, que existam pessoas exatamente assim vivendo entre nós. Gente que quando se trata de dinheiro, abre mão da humanidade inteira, sem problema nenhum, né? Durante as provas também, aquele cara na prova de pular corda, que ficava empurrando as pessoas que queriam passar só pra aumentar o valor do prêmio, né? Aquilo foi surreal. Também o que? Aqueles caras psicopatas lá na prova do labirinto que começaram a fazer uma chacina também
para diminuir a concorrência. Para mim isso é ainda mais impactante do que a ideia dos jogos, né? Porque esse conceito dos jogos com um prêmio final, a gente meio que já tá acostumado desde a primeira temporada. Mas o que se destacou mais foi como alguns jogadores respondem a esse ambiente, né? Como que a mentalidade muda de um jeito tão assustador e é até doentio mesmo. Mas vale destacar mais uma vez também os jogos. Ver os jogos rolando ali na hora e aprender as regras junto com os personagens nunca perde a graça pra mim. Aquele do labirinto, da faca e da chave, eu ia morrer com toda certeza, inclusive. A tensão, o receio em ver as coisas se desenrolarem, ver a paranoia dos personagens enquanto o tempo tá ali passando, ao mesmo tempo que você se pergunta o que você faria se tivesse ali, é muito interessante, você não pisca assim. Isso é uma fórmula que eles já dominaram e muito bem. Ou seja, se você gostou de todos esses elementos nas temporadas passadas, tá tudo aqui de volta e é bem legal. E mesmo algumas coisas podendo ser previsíveis, tiveram vários momentos que eles ainda tinham umas surpresas ali guardadas, né? A grávida parindo no meio de um dos jogos, o que conseguiu me deixar 1000 vezes mais ansioso do que eu já tava. Depois teve o anúncio de que a criança seria uma participante nos jogos. Também teve o organizador dos jogos dando uma faca para o protagonista. Mesmo a gente já sabendo como o formato dos jogos funciona, nunca ficava chato. A história não se repetia por causa disso. E isso é sinal de um roteiro que sabe gerar intriga, né? Que sempre tenta deixar as coisas interessantes ali, o que é maravilhoso para quem tá voltando aí uma terceira vez para esse universo de Squid Game. Tá, mas agora vamos para a parte que eu tô mais ansioso para falar com vocês, que são os pontos negativos, né? Tudo isso que eu falei agora é verdade, mas já adianto que de todas as temporadas, essa foi a que eu menos gostei, a que mais me frustrou, digamos assim. Podia passar um dia inteiro só desabafando aqui com vocês o porquê, mas vou tentar ser objetivo e quero muito saber se vocês concordam ou não. Tenho pontos pessoais meus, que eu reconheço que são questões mais de gosto pessoal, e outros que é mais um problema da série mesmo. Mas vamos lá, o primeiro ponto. E esse é um problema mais pessoal, eu confesso. Eu sei que a proposta de Squid Game é ser violenta, sei que a série é mais 18, tem sangue sim, temos temas super adultos, é bem grotesco às vezes, beleza. E isso sempre foi muito bem estabelecido, não é como se ninguém soubesse disso. Agora, uma coisa é a série ser violenta, outra coisa é ela ser extremamente depressiva, mas assim, depressiva num nível, de um jeito que eu ficava horrorizado, em um nível que eu acho que a gente nunca viu antes, mano. A gente viu o que essa temporada? Vamos lá, bora recapitular. Bebê recém-nascido sendo ameaçado de morte a cada 5 minutos, às vezes até pelo próprio pai, uma senhora idosa que se enforcou porque desistiu da humanidade, né? Uma mãe que se jogou do alto porque percebeu que não ia mais ser possível estar com a filha. Algumas dessas coisas pra mim foram um outro nível assim de depressão. Mano, todo mundo morreu nessa série. Vocês já viram o pôster dessa nova temporada? Ninguém que tá no pôster saiu vivo, cara, ninguém. Depois a gente fala mais sobre isso pra eu explicar melhor essa minha questão, tá? Mas a primeira coisa era essa. Muitas vezes eu sentia que, apesar da história ser bem escrita, eu não tava me divertindo mais, sabe? Parecia que entender as mensagens da história estava sendo às custas da falta de prazer de se estar ali, porque chegou um ponto que a história virou só a mensagem, sabe? O entretenimento acabou ficando mais de lado, o que é muito estranho porque eu não lembro disso já ter sido uma questão. Essa é a primeira vez aqui na série que eu tô vendo isso. Mas enfim, já eu falo mais disso. Agora, sabe uma coisa, e isso eu espero muito que vocês concordem comigo, porque foi um saco, que me deixou com ódio mesmo. Raramente eu sinto ódio de alguma coisa, de um filme ou série, mas isso foi demais. A chegada daqueles VIPs, aqueles americanos, europeus, sei lá quem eles eram, os ricos usando máscaras, assistindo os jogos. Juro pra vocês, eu consegui odiar absolutamente tudo envolvendo esses caras. Toda hora a gente parava de ver os jogos e os jogadores para ficar escutando os comentários desses caras. Sendo que, repetindo, eram uns comentários de bosta, assim, que não acrescentavam em nada à cena, mano, nada. Nunca teve uma vez que eu pensava, nossa, bem pensado isso aí que você disse, nunca. Eram uns comentários tipo assim, nossa, eles estão se voltando contra o jogador tal, né, que inesperado. Bem que você disse, fulana.
E tipo assim, a cena era só essa. E alguns diálogos estranhos, velho. Eles ficavam cortando as partes que a gente realmente queria ver dos jogos, de outras coisas, para ficar mostrando o que os convidados estão achando dos jogos ou das mortes dos jogadores. Vez ou outra eles começavam a dar uma risada de vilão da Disney, sabe? E assim, foi uma perda de tempo pra mim, simplesmente porque a gente já tem vários vilões nessa série, meu Deus. Nós temos os guardas de rosa mascarados que ficam ali atirando em todo mundo, o organizador dos jogos, aquele frontman, né? E eu ouso dizer, inclusive, o próprio sistema capitalista. Os jogadores, repetindo, todo mundo já sabe disso, mas vale repetir. Os jogadores estão ali se matando porque eles estão na base da pirâmide social, eles são a maioria que não tem nada. Ou seja, nós temos tantos inimigos, digamos assim, todos tão bem estabelecidos pela própria série, que a ideia da história parar para destacar ricos convidados com um inglês estranhíssimo, inclusive, foi muito bizarro. Olha, meu inglês também não é lá essas coisas não, mas toda vez que algum deles abria a boca, parecia tão artificial. Não sei se foram os atores ou as falas, o jeito como eles falaram, mas eu juro pra vocês, eu consegui odiar assim todos os aspectos desses VIPs, que no fim das contas não enriqueceram a história em nada, juro. Então assim, foi bem complicado isso. Outro ponto que vale trazer aqui, que até agora eu tô meio sem entender da onde que eles tiraram isso, que ideia horrorosa foi essa, de no meio dos jogos anunciar que o bebê ia ser um jogador. E aí eu pergunto a vocês, a ideia veio de quem? De quem? De um dos VIPs tapados. Eu não tô dizendo, eles não fizeram nada que preste nessa temporada. Mano, assim que eles oficializaram isso, ainda faltavam uns 2 episódios pra terminar tudo, mas eu já tava pensando, meu Deus, essa criança vai ser a única que vai sobreviver com toda certeza. Ou só ela, ou ela e o jogador 456, que é o protagonista. E foi isso que aconteceu. Um bebê que não tem nada a ver com os jogos, que não sabe nem o que tá acontecendo, terminou a série órfã e milionária, né? E sabe o que é a cara da Netflix? Nada foi confirmado, é só a minha opinião, mas eu tenho certeza que vocês querem apostar quanto que do nada a Netflix vai brotar do chão pra anunciar uma série ou um filme sobre essa criança que vai ser a nova protagonista, vai descobrir sobre os jogos, como seus pais morreram, vai virar uma detetive ou sei lá o que, uma justiceira, porque assim, isso é a cara de Hollywood. Mas isso aí sou eu teorizando, já tô me adiantando aqui. Bora voltar aqui pros pontos negativos, mas sobre o bebê é isso. Não sei se vocês também tiveram essa impressão, ou se gostaram. Não que eu tenha odiado, mas eu achei muito sem lógica. Uma reviravolta meio preguiçosa pra apimentar as coisas, sabe? E nada mais. Ah, Lucas, terminou de reclamar? Era isso? Não, tenho mais, tenho bem mais. Olha, eu sou bem sincero com vocês. Quando é bom tem que dizer, mas quando não funciona, ou quando o tiro sai pela culatra, a gente também tem que ser justo. Ainda mais quando isso afeta super a qualidade da série, né? Então vamos lá. Na temporada passada, mesmo com tantos personagens, fica claro que os protagonistas eram o jogador 456 e o seu arco dentro dos jogos, preso na ilha, e o detetive Hwang Jun-ho, que ficou de tentar achar a ilha, e com o mesmo objetivo, né? Salvar o máximo de pessoas possível e acabar com os jogos. Mas aqui me surpreendeu como os dois foram deixados de lado essa temporada. E outra, simplesmente eles não conseguiram fazer quase nada. O detetive levou 2 temporadas pra achar a ilha, e quando finalmente achou, ela ia explodir e ele teve que ir embora. A relação entre ele e o irmão continua exatamente a mesma coisa. Chegou lá e isso não mudou em nada. Mas eu entendo quem pensa, ah, Lucas, mas o jogador 456 se sacrificou pra salvar o bebê. Mas aí é que tá, como logo depois a ilha ia explodir, acabou não adiantando de muita coisa também. Se o organizador dos jogos lá não tivesse levado a criança, teria sido um sacrifício completamente em vão, ela teria morrido também. Ou seja, as poucas pessoas que os protagonistas conseguiram salvar foram pessoas que já foram salvas por outros personagens. O bebê fugiu com o vilão e o detetive só achou o jogador que fugiu de lancha porque a funcionária lá dentro ajudou ele a sair. Aí eu pergunto a vocês, claro, foi legal acompanhar eles? Foi ótimo. As atuações foram boas? Foram maravilhosas. Mas agora que a gente já sabe o final de tudo, como as coisas acabaram, qual foi a necessidade de acompanhar esses dois caras? Meu maior problema aqui é que eles criaram muito a ideia de que dessa vez as coisas vão ser diferentes, que nós estamos acompanhando eles justamente para garantir que as coisas não acabem como acabaram na primeira temporada. Seria quase como eles dando a volta por cima e virando o jogo.
Mas pra que criar tanta expectativa de que os humilhados dessa vez vão ser exaltados, se na verdade os humilhados só vão ser humilhados de novo? Mano, eles não salvaram ninguém. O jogo começou e seguiu até o final, sem interrupções. Tivemos um vencedor. Todo mundo que a gente torceu morreu, alguns de uns jeitos bem questionáveis, não vi a necessidade da senhora ter se enforcado, inclusive, o destino dela podia ter sido bem mais interessante. Não mostrou a polícia prendendo ninguém, o resto do mundo não sabe o que aconteceu, então passar tanto tempo trazendo essa ideia de justiça para terminar a série com a sensação de impunidade, eu achei bem agridoce, assim, esperava um desfecho mais satisfatório. Se isso foi feito com a intenção de subverter as expectativas, não sei se foi feito da melhor forma possível não, olhando aí o resultado final que a gente teve. Agora, qual é uma questão comum que também vale trazer, que tem tanto aqui como na segunda temporada? A história partida ao meio. O que a série fez foi criar horas e horas de conteúdo, te fazer ficar interessado, investido nos personagens, nos seus desenvolvimentos, ficar super tenso durante as provas e no auge ela para e fala pra você, agora só daqui a 6 meses, viu queridos? Aí até chegar na segunda parte, você começa a esquecer tudo o que aconteceu, do que tá em jogo, porque você gosta dos personagens, e quando finalmente a gente tem a temporada final, todo mundo começa a morrer e você não sente as perdas do jeito que você sentiria se tivesse visto tudo de uma vez. Conversei com uma amiga que assistiu e ela falou exatamente isso, que quando o grupinho principal começou a diminuir, ela não chorava, não se abalava nem nada. E digo mais, boa parte dos problemas que eu falei agora há pouco não seriam tão grandes ou tão incômodos se a gente tivesse visto a história inteira, sem interrupções. É por isso que eu acredito de verdade que aqueles que vão começar a assistir a partir de agora pela primeira vez vão ser os mais beneficiados. Aqueles que podem maratonar logo tudo sem interrupção, com certeza são os que mais tendem a gostar dessa temporada final e como as coisas terminaram. Agora vamos seguindo para os personagens, difícil falar de todos, mas começando o destaque pro jogador 456, interpretado pelo Lee Jung-jae. Vi um comentário dizendo que a atuação dele aqui nessa temporada é a mais fraca, mas eu diria que o problema mesmo foi aquilo que eu falei agora. A falta de destaque justamente numa parte tão importante da série, que é o seu desfecho, né? Não acho que o seu personagem foi escrito de um jeito muito interessante nessa temporada. Ele traz uma performance bem mais silenciosa, mais pelo olhar e pelas expressões corporais mesmo, e justamente por ter presenciado a morte de um amigo e por ter liderado uma rebelião que acabou não dando muito certo. Então o cara tá de luto e em todos os episódios. Faz sentido? Faz, mas em compensação é deixado de lado na maior parte do tempo. Mas nas vezes que ele tem um destaque, continua fazendo um trabalho maravilhoso. Gosto muito desse ator, consegue lidar muito bem o protagonismo que teve ao longo da série, é um ótimo líder, tem uma bússola moral muito necessária e humana. Enquanto eu assistia até a segunda temporada mesmo, eu sentia que ele tava querendo dar a vida pra fazer de tudo pra salvar o máximo de pessoas possível. E nessa temporada a gente vê como que essa fé nele foi abalada, né? Mas essa humanidade contrasta muito bem com o lugar onde ele tá preso. Então acaba se complementando, é muito interessante. Entendi seu sacrifício no final, depois que tava só ele e o bebê, não precisava pensar muito pra entender o que ia acontecer depois, né? Faltando só um sacrifício pra acabar tudo, acabar todos os jogos. O que me deixa triste é que ele foi lá pra salvar uma galera e no fim não conseguiu nem se salvar. E se o detetive tivesse conseguido chegar antes, talvez ele não tivesse morrido, sabe? Pelo menos a vida dele teria sido poupada. E parando pra pensar, até a sua morte representa muito bem o personagem. Diz muito sobre quem ele é. Ele meio que deu o lugar dele pra outro, né? Pra vida de uma inocente. E isso deixa a relação dele com o organizador dos jogos uma dinâmica yin e yang muito boa. Porque a gente viu que quando o vilão teve a oportunidade no passado, naquele flashback que a gente viu, ele matou todo mundo, né? Saiu vitorioso e acabou entrando pro sistema, né? O sistema dos jogos. Aqui, o protagonista, Song Ji-han, ele escolheu tomar um outro caminho. Pena que eles não fizeram muita coisa com esses dois, com essa dualidade. Mas enfim, um ator maravilhoso, fazendo um personagem que merecia mais. E é isso. Agora umas rápidas menções honrosas, que eu gostei de muita gente. Mãe e filho, os jogadores 007 e a jogadora 149. Nossa, quando a gente viu que quem matou o filho foi a própria mãe, faltando tipo 1 minuto pra acabar aquele jogo, meu Deus,
Os dois são muito bons, os atores, né, no caso, mas a atuação daquela senhora ali na hora foi o que fez a cena ali pra mim. Ela chocada com o que tinha feito, soluçando, mas ao mesmo tempo não se mostrando muito arrependida porque sabe que fez pra salvar a vida de uma mãe com a filha. Sério mesmo, eu chorei nessa parte, o que foi irônico porque ele nunca foi meu personagem favorito, mas aquela cena me emocionou muito. Mas a relação e a conexão deles foi tão bem construída que mesmo se passando 6 meses desde que os vimos, eu senti muito quando aconteceu. É uma das melhores relações assim de mãe e filho que eu já vi no entretenimento esse ano, né, até agora. Me pegou demais. Agora, sobre a jogadora número 120, a Cho Hyun-joo. Olha, eu não sei se eu tô acertando as pronúncias não, tá? Vocês peguem leve aí comigo. Ela era assim a minha favorita, protegendo as amigas na prova do labirinto, enfrentando uns jogadores loucos, mas a sua morte, que foi logo a primeira, né, me deixou muito triste, porque foi fruto de um dilema moral muito foda, velho. Ela achou a saída, mano. Ela podia só ter ido embora. Mas quando começou a sair, eu mesmo comecei a gritar na minha televisão. Não, tá indo pra onde, minha filha? Volta lá pra ajudar a senhora e a mulher que acabou de parir. E ela fez isso. E eu fiquei tão feliz que ela fez. Aí ela voltou e morreu. Literalmente apunhalada pelas costas. Pelo pai da criança que nasceu, que ela ajudou a trazer assim pro mundo, né? O cara disse que ia proteger a grávida e acabou matando a amiga que protegeu ela. Nossa, bateu uma dó. Mas você também pensa que se ela tivesse se permitido ser egoísta e só pensado nela uma vez só, ela teria sobrevivido. Mas como pensou nas amigas, porque ela é uma boa pessoa, ela morreu. Não é triste? Nossa, quando ela morreu pra dizer que achou a saída, foi péssimo assim, eu me senti muito mal por ela. Mas uma personagem maravilhosa que marcou a história dessa série, assim. É uma das minhas preferidas de todas as 3 temporadas, se não a minha preferida. Acho que tá pau a pau com o protagonista. Bom, agora sobre o final, como eu falei antes, a temporada termina com o bebê da número 222 sendo a campeã, é tirada da ilha pelo vilão, e depois a gente descobre que ele dá a criança pro irmão, né, o detetive criar, junto com toda a grana que ela ganhou, né, naquele cartão ali. Se me lembro direito, ele disse que não pretende voltar pra polícia, o detetive, então imagina que ele vai só aproveitar os milhões e cuidar da criança, né, que não é a pior das vidas, né, pra se ter no universo dessa série. O que mais? A soldado número 11, que ajudou o cara a escapar e voltar pra filha, descobriu que a sua própria filha, que ela achava que estava morta, pode estar viva na China. Mas o que me chamou mais a atenção do final mesmo foi que faltando 30 segundos para acabar a série, do nada a Cate Blanchett aparece. Mano, o susto que eu levei quando mostra a cara dela, eu só faltei dar um pulo assim do sofá. Eu pensei, é aquela atriz famosa que já ganhou o Oscar aparecendo faltando 10 segundos para acabar a série? O que é isso? Nossa, foi um surto muito grande e foi engraçado. A coisa mais aleatória que eu já vi. Mas eu entendi que ela tava ali, vendo se o cara ali, aquele cara que tava ali no beco junto com ela, se ele passava naquela prova de ficar dando tapa na cara, né, que a gente viu no começo da segunda temporada, pra sondar ali possíveis participantes dos jogos. Ou seja, em Squid Game nada nunca acaba de verdade, porque nós vimos que a ilha explodiu, mas ao mesmo tempo ainda tem gente por aí treinando e recrutando pessoas. Então, é justamente pensando nisso e também tendo em mente que é uma das séries mais lucrativas e famosas da Netflix, que eu tenho certeza que é só uma questão de tempo até eles tirarem proveito desses ganchos que eles mesmos deram, de que em outros países os jogos também estão rolando ali. Com certeza, dificilmente esse realmente foi o final, o desfecho definitivo do universo de Squid Game. A série pode ter acabado, mas o universo em si dificilmente, ainda mais vindo da Netflix. Sobre os episódios, essa é a temporada mais curta de todas, com só 6 episódios, mas naquela faixa ali de duração é que a gente já estava acostumado, né, por volta de 1 hora aí cada. Meus amigos, no geral eu diria que a temporada final de Squid Game tá longe de ter sido um desastre, mas pra mim é a mais fraca das 3. Não é muito satisfatória, às vezes sentia que a seriedade da mensagem da série tava passando muito por cima do prazer que você costuma ter assistindo. Tivemos o que mais? Personagens muito bem escritos, com desfechos que mereciam mais, e um final um pouco previsível, né? O bebê ganhou, e o engraçado é que a maioria dessas questões você resolve com poucas alterações na história.
Não é nada super complexo, impossível de se resolver. É um final agridoce, que podia sim ter sido melhor. Mas no fim das contas é bom estar de volta, acompanhar as provas, ver os jogos rolando. É uma série que sabe realmente como escrever narrativas tensas e que prende a atenção. Como eu falei antes, quem tende a gostar dessa temporada é quem vai dar uma chance só agora. Quem não viu a segunda temporada e quer maratonar tudo de uma vez só, sabe? E eu falo isso também sabendo que houveram pessoas que assistiram que nem eu. Lá no final do ano passado viram a segunda temporada, esperaram 6 meses, saiu agora o final, né, a parte final, a terceira temporada, e ainda assim gostaram. Eu entendo que existem pessoas assim, mas eu não acredito que sejam a maioria não. Eu acho que realmente quem tende a se beneficiar mais são aqueles que têm o luxo, né, que a gente não teve, de assistir tudo de uma vez só. E como eu falei também, um dia vamos ter o anúncio de uma nova série ou um filme dentro desse universo, porque é bom demais, é lucrativo demais para parar por aqui. Só resta ver se eles vão saber levar as coisas adiante sem ficar repetitivo, ou até estragar mesmo o nome Squid Game na visão dos fãs. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos, né? Bora esperar para ver o que vai acontecer. Tá, mas aí fica a dúvida. Vocês gostaram? Concordam que foi a temporada mais fraca ou eles conseguiram terminar por cima? Queriam que o protagonista tivesse tido um destino diferente? Ou não, ele ter morrido no final foi a melhor coisa e é isso? Podem mandar suas opiniões, comentários, suas cenas preferidas, seus personagens preferidos nas nossas redes sociais. Quem tá escutando pelo YouTube, temos a caixa de comentários, eu vejo tudo que vocês mandam. Lá no Instagram estamos como @sessãoas6 e no TikTok @podsessãoas6. Já segue lá para ficar por dentro sempre que tiver uma novidade, que esse mês temos bastante coisa. Aos que ficaram até o final, muito obrigado. Se puder, curtam, compartilhem esse episódio para aquele seu amigo que também já terminou a série e quer trocar uma ideia. E assim vamos chegando ao final da análise da terceira e última temporada de Squid Game. Espero que tenham curtido, vou ficando por aqui, nos encontramos daqui a 15 dias para falar de um lançamento super aguardado por muitos fãs da DC nos cinemas. Mas até lá, vou me despedindo de vocês, um beijo enorme e até mais.